Nesse vídeo eu vou te contar como eu consegui o meu primeiro emprego usando a minha fé e passei em 2 concursos. Mas antes disso, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Deixa seu like, que é muito importante, e ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos. Eu sou a Andrea e bora lá para a gente conversar. No vídeo anterior, eu relatei como foi a minha trajetória para eu conseguir vencer algumas crenças limitantes que rodavam na minha mente, dizendo que eu não seria capaz de aprender, que eu não teria sucesso e que eu não conseguiria evoluir. Eu estava separada, eu estava com um filho pequeno e eu havia voltado a morar na casa dos meus pais. E eu queria preparar o meu futuro. Eu queria ter a minha independência financeira, porque eu não tinha emprego, eu estava desempregada e eu não tinha uma perspectiva de vida para o meu futuro. E aí, através da minha fé e mudando esses programas sabotadores na minha mente, eu vigiando tudo que eu estava pensando, eu comecei a mudar essa situação. Foi aí que apareceu a oportunidade de eu cursar uma faculdade e conseguir uma bolsa de estudos. Porém, eu ainda precisava conquistar o meu emprego para eu conseguir bancar todas as despesas que eu iria ter com essa faculdade e eu não tinha ideia como isso iria acontecer, porque eu não tinha experiência nenhuma. E a cidade que eu morava era uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, era uma cidade pequena, então não havia muitas oportunidades de emprego. E eu necessitava naquele momento de um emprego para eu poder bancar as passagens para a faculdade que eu iria cursar, que era em outra cidade. Eu iria viajar 200 quilômetros por dia, 100 para ir, 112 quilômetros mais ou menos e 112 quilômetros para voltar. E a faculdade seria à noite, então eu poderia trabalhar durante o dia para poder bancar essas despesas. E faltando 3 dias para as aulas começarem, eu mudei a minha oração, porque eu estava sempre pedindo: Deus, me dá o meu emprego, Deus, eu preciso do meu emprego, e eu não via resultados. E a partir do momento que eu mudei a minha oração, eu falei: Deus, eu estou pronta para receber o meu novo emprego e eu creio que o meu novo emprego está chegando. Eu me senti muito segura quando eu fiz essa oração, porque eu havia depositado a minha confiança em Deus. Eu mudei a minha forma de orar. Eu não comecei a pedir. A minha forma de orar é assim: se todos os dias eu começar a pedir para Deus, eu não confio que Ele me deu. Eu posso sim pedir, mas eu peço uma vez e depois eu começo a agradecer, porque eu sei que Deus não esqueceu da minha oração. E eu sei que está trabalhando para que as coisas cooperem, para que aconteça conforme dentro dos propósitos de Deus. E passando 15 minutos dessa oração que eu disse para Deus que eu estava pronta para receber o meu novo emprego, o telefone tocou para a entrevista de emprego. E eu falei para Deus: Deus, eu sei que não é uma entrevista, eu sei que eu vou ser contratada. Eu sei que eu vou sair de lá com o meu emprego na mão. E foi o que aconteceu. Só que tem um detalhe muito importante nesse processo. Quando eu estava conversando com a pessoa que estava me entrevistando, ela falou assim, que a superior dela, quando viu meu nome no currículo, ela lembrou de mim porque eu fui aluna dela no ensino médio e que ela gostava do meu desempenho na escola. Aquilo ali eu tirei uma lição, que às vezes nós estamos em lugares que nós nem imaginamos que existe uma pessoa que está nos observando. E Deus está nos observando em todos os lugares que nós estamos. E nós devemos ter um comportamento de excelência, um comportamento de um verdadeiro cristão. Não importa se nós estivermos sozinhos ou com outras pessoas juntas, mas sempre tem alguém que está nos observando. E eu não imaginava como é importante a impressão que nós deixamos nas pessoas e nos lugares que nós estamos, o exemplo que nós damos. Sempre tem alguém que está nos observando. E nós somos aqui na Terra a imagem e semelhança de Deus. Como você tem representado Deus aqui na Terra? E aquela conversa me deixou muito pensativa. E eu comecei a observar mais ainda como eu me comporto nos lugares, como eu me comporto com as pessoas. Eu não imaginava que uma situação dentro de sala de aula iria gerar um emprego para mim. O quanto é importante a nossa imagem, porque orar é importante, fazer visualizações é importante no processo de realizar os nossos sonhos, porém, nós temos que caminhar para realizar eles. Não adianta nós pedirmos para Deus e ficarmos de braços parados, que as coisas não vão acontecer. A fé sem obras ela é morta. O que são as obras? São os movimentos, as ações que nós fazemos
para que as coisas venham a acontecer na nossa vida. Os nossos pensamentos são sementes, são ações para aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. E nós temos que vigiar tudo isso, vigiar os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando e se nós estamos com fé, com da forma que nós pensamos, se o que nós falamos são palavras que nos ajudam na fé, são palavras altruístas que deixam mensagens que nós estamos confiando em Deus, ou se são palavras de derrota, são pensamentos de derrota, são orações de derrotas. Nós temos que vigiar tudo é semente que a gente planta. E depois desse processo que eu comecei a trabalhar nesse local e que eu comecei a fazer faculdade e que eu comecei a realizar os meus sonhos, não foi fácil, porque eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu tinha que ir para a faculdade, era todos os dias, mas esse processo era necessário, eu precisava passar por esse processo. A nossa maturação depende de nós passarmos por todos os processos que são colocados na nossa vida. E nesse período, enquanto eu estava trabalhando e fazendo a faculdade, eu prestei um concurso, porque eu queria muito um concurso. Eu sempre dizia que eu iria ser funcionária pública, porque na minha cabeça ser funcionário público é uma questão de estabilidade. Eu queria essa estabilidade na minha vida, até porque eu pensava no meu filho. Eu tinha um filho pequeno que dependia de mim. E eu falei para Deus, eu quero essa estabilidade, eu quero me sentir segura. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de mudanças, eu gosto de estar segura onde eu estou. E eu prestei esse concurso e eu passei, porém eram 20 vagas e eu fiquei em 54º. E eu falei para Deus, o Senhor pode abrir essa vaga para mim. É o Senhor que manda em todo o universo, o Senhor pode abrir essa vaga para mim. Faltando alguns meses para eu me formar na faculdade, apareceu outra proposta de emprego para mim por contrato na prefeitura. E esse contrato tinha duração de 6 meses e ele poderia ser renovado a cada 6 meses. E eu troquei de emprego. E logo em seguida eu me formei. E eu não fechei os 6 meses trabalhando porque a prefeitura cortou todos os gastos e cortou esses contratos de trabalho. Ainda bem que eu já havia me formado na faculdade, então eu não estava viajando e comprando as passagens, porém eu trabalhei apenas 2 meses com esse contrato e eu fiquei sem trabalhar. Mas eu coloquei na minha mente em que tudo isso, todo esse processo que estava acontecendo é porque algo melhor estava por vir. Eu não fiquei murmurando, eu não fiquei reclamando, eu não fiquei olhando para a minha situação. Eu olhei para Deus e disse, Deus, eu confio em Ti. Eu coloquei a minha confiança em Deus e eu sei que o melhor está por vir. Se isso aconteceu, é porque coisas boas virão. E eu comecei a fazer essas repetições, para não deixar programas sabotadores dizendo que eu ficaria desempregado, que eu não teria uma renda. Eu não deixei aquilo tomar conta de mim. Eu comecei a vigiar o que eu estava pensando. E realmente coisas boas vieram a acontecer. Porque além das 20 pessoas que foram convocadas do concurso, chamaram mais 50. E eu me tornei funcionária pública. Eu me senti segura com o meu emprego. E essa estabilidade financeira me deixou mais segura em relação ao meu filho. Porque na época meu filho era pequeno e dependia de mim. E aquilo me trouxe mais tranquilidade. Eu trabalhei 2 anos como funcionária pública nessa cidade no interior do Rio Grande do Sul. Nesse período, eu conheci o meu marido, que morava no estado de São Paulo, numa cidade do interior. Mas isso é história para outro vídeo. E nesse período em que eu trabalhei esses 2 anos, nós nos casamos e eu vim morar no estado de São Paulo. E eu sempre dizia para Deus, eu só vou abrir mão desse concurso que eu tenho quando eu passar em outro concurso. E foi o que aconteceu. Eu vindo para o estado de São Paulo, eu prestei um concurso e eu passei. E eu assumi esse concurso, eu esperei passar o estágio probatório aqui em São Paulo e eu exonerei no cargo que eu tinha no interior do Rio Grande do Sul. Então eu vi que em todo esse processo, quando eu coloquei Deus no comando da situação, as coisas fluíram, as coisas aconteceram. Porque eu mostrei para Deus que eu confiava nele e eu estava pronta para receber aquilo que Deus tinha para mim. Eu não fiquei parada, eu fui buscar conhecimento, eu estudei. E apesar de lá atrás, no início, quando eu estudava, tudo dizia que não seria favorável, que eu não teria condições de aprender, eu mudei essa realidade, porque eu acreditei e eu coloquei toda a minha confiança nas mãos de Deus. Mas eu me tornando um instrumento nas mãos de Deus, eu posso realizar as coisas, eu consigo, porque Deus está no comando da situação. Você tem se preparado? Você está pronto para receber aquilo que Deus tem dado para você? E quando nós queremos receber aquilo que Deus tem para nós temos que estar prontos para receber. Nós temos que andar 1 milha a mais, nós temos que trabalhar com excelência. Nós temos que deixar uma imagem boa, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que deixar boas impressões nas pessoas. Acredite no seu futuro, acredite nos seus sonhos
E acredita, porque é de graça, você não paga nada, mas você precisa pagar o preço em acreditar, colocar a sua fé em ação, fazer movimentos para que as coisas aconteçam na sua vida. Quando nós temos um sonho no nosso coração e Deus está junto com você, que você coloca Ele no primeiro lugar, que você pede orientação para Ele, Ele te mostra o caminho e Ele te ajuda. Mas o mais interessante de toda essa trajetória é que para nós recebermos aquilo que Deus tem para nós, nós temos que estar prontos. Se você está pronto para receber, você vai ganhar. Enquanto eu não estava pronta, as coisas não se concretizaram na minha vida. Não adianta fazer oração, não adianta fazer visualizações, profetizar coisas na sua vida, se você não caminha, se você não se movimenta para estar pronto para receber aquilo que Deus quer dar para você. Ficar estagnado, parado no mesmo lugar, somente orando e pedindo para as coisas acontecerem, não vai funcionar. Você precisa se movimentar ao encontro daquilo que você quer. Você precisa olhar para o alto e você precisa buscar os seus objetivos, mas você precisa se movimentar. Então, toda vez que você tiver um sonho e você quiser realizar na sua vida, você precisa caminhar em direção a ele. Mostrar para Deus que você está se preparando, que você está pronto para receber aquilo que Ele tem para você. E cuidar, observar os seus pensamentos, o que você pensa, porque o orar sem cessar, que a Bíblia nos fala, é nós estarmos também vigiando sempre os nossos pensamentos para saber se os nossos pensamentos estão de acordo com o que Deus te ensina e com aquilo que você quer. A partir do momento que você tem dúvidas e você começa a ficar olhando para a situação que você está vivendo e não ver nenhum sinal, você começa a perder a fé e você não tem que olhar para essa situação, você tem que olhar para o objetivo que você quer. Foi isso que eu fiz, porque se eu fosse olhar para a minha situação, eu jamais sairia do lugar em que eu estava, eu jamais teria crescido. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e muito a você acreditar nos seus objetivos, acreditar nos seus sonhos, porque eles vão acontecer se você se empenhar e se você se preparar para isso. E lembre-se, as palavras têm poder. Escolha com sabedoria as que você quer para a sua vida. Se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. Até breve.